Meu nome é Mike, e isso aconteceu no ano passado, quando minha noiva e eu compramos nossa primeira casa juntos. Somos um casal asiático, o que é relevante para a história. Era uma casa pequena de 2 andares em um bairro suburbano básico na Geórgia. Não tinha nada de especial nela, mas para nós era para ser especial. Era uma rua típica e tranquila, com um quintal decente, uma cerca barata e casas normais alinhadas lado a lado. Nos sentíamos sortudos por conseguir comprar uma casa na nossa idade. Então, era um momento muito empolgante de nossas vidas que foi literalmente roubado de nós. E você logo vai entender o porquê. Os primeiros dias foram normais. Desempacotamos, conhecemos alguns vizinhos e tentamos nos acomodar. O vizinho do lado direito era um casal mais velho e amigável. O vizinho do outro lado da rua acenou e atravessou para nos cumprimentar quando nos viu chegando. Mas a casa à nossa esquerda era diferente. Não vimos ninguém sair de lá nos primeiros dias. As cortinas estavam sempre fechadas. A casa parecia limpa e normal. Não me entenda mal, mas sempre parecia meio escura por dentro, como se ninguém estivesse em casa, mesmo tendo um carro na garagem. A única vez que notamos algo foi quando vimos alguém parado na janela frontal uma tarde. Minha noiva e eu estávamos levando as compras do carro quando ela sussurrou algo sobre isso. Eu olhei e vi um homem parado atrás da cortina, só metade visível, mas totalmente nos observando. Ele não acenou. Assim que percebeu que o vimos, ele se afastou da janela. Foi estranho, mas não pensamos muito nisso. Algumas pessoas são apenas quietas ou estranhas mesmo. Na semana seguinte, começamos a notar ele com mais frequência, não do lado de fora, mas dentro da casa. Às vezes eu o via parado na janela da sala quando ia trabalhar. Minha noiva disse que o viu na janela do andar de cima quando foi pegar o correio. Toda vez que percebíamos ele olhando, ele sumia na mesma hora. No segundo que olhávamos de volta, ele desaparecia. Uma noite algo aconteceu, algo que nos deixou desconfortáveis de uma forma impossível de ignorar. Por volta da meia-noite eu estava me preparando para dormir quando passei pela nossa janela do andar de cima. Ela ficava diretamente alinhada com a janela do segundo andar da casa dele. Quando olhei, por hábito, vi ele lá. Dessa vez ele não estava escondido metade atrás da cortina. Ele estava completamente visível. Em pé, reto, olhando diretamente para o nosso quarto. Eu congelei por um segundo porque não tinha certeza se estava realmente vendo aquilo, mas no momento em que ele percebeu que eu o tinha visto, ele deu um passo para trás e sumiu da janela. Lembro de dizer para minha noiva com um riso nervoso: "Ótimo, nosso vizinho é um esquisito." Na manhã seguinte, o homem veio até a nossa porta. Foi a primeira vez que vimos ele fora de casa. Ele bateu educadamente e se apresentou como Gordon. Pediu desculpas por ter parecido que estava espionando na noite anterior. Disse que estava colocando algo no peitoril da janela e não tinha intenção de olhar para nosso quarto. Ele sorriu o tempo todo. Um sorriso até acolhedor o suficiente para me aliviar um pouco. Não que eu tenha gostado dele instantaneamente. Tinha algo estranho nele, com certeza. Mas a desculpa foi apreciada. Não queria ser rude, então disse que estava tudo bem. Quando voltei para dentro, contei à minha noiva que ele parecia até simpático, mas meio esquisito. Decidimos esquecer o assunto. Uma semana depois, algo aconteceu que não dava mais para ignorar. No meio da noite, minha noiva me sacudiu, dizendo que ouviu alguém no quintal. Eu estava meio dormindo, mas levantei para olhar pela janela. Fazer o que um homem da casa tem que fazer. Quando olhei, vi alguém andando no nosso quintal. A menos que fosse o pé grande, definitivamente era uma pessoa. Um homem adulto caminhando como se procurasse algo. Minha primeira reação foi gritar: "Ei!", mesmo sabendo que não era a decisão mais inteligente. Assim que gritei, a pessoa caminhou rápido em direção ao portão e o bateu com força ao sair. Como não tínhamos nada no quintal, além de algumas ferramentas de jardinagem, não achei que alguém estivesse tentando roubar algo. Então nem chequei o quintal. Olhei pela janela da frente, mas não vi ninguém. Não saí porque não me senti seguro. Eventualmente, minha noiva e eu voltamos a dormir, mesmo desconfortáveis. Alguns dias depois aconteceu de novo. Minha noiva me acordou dizendo que ouviu algo lá fora. Dessa vez nós dois ouvimos claramente.
Parecia alguém mexendo em algum tipo de tranca. Fui até a janela e novamente vi alguém no quintal. Meu corpo inteiro travou. Gritei que ia chamar a polícia. A pessoa saiu do quintal e bateu o portão igual antes. Mas dessa vez vi o suficiente do rosto e da postura para perceber que parecia exatamente com Gordon. Eu gritei, Gordon, mas ele não respondeu. Apenas continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Dessa vez, saí de casa. Olhei o quintal, os lados da casa. Respirei fundo e pensei, preciso confrontar isso agora. Fui até a casa dele e bati. Ele abriu em segundos. Claramente estava acordado o tempo todo. Sorriu como sempre e começou a rir, dizendo que realmente era ele no quintal. Disse que estava espantando algumas crianças que pulavam as cercas do bairro e que elas tinham pulado do quintal dele para o nosso. Disse que acontecia sempre e que eu ia me acostumar. Ele sorria o tempo todo, mas o sorriso não parecia normal. Parecia ter algo por trás. Vi ódio nos olhos dele. Juro, não discuti. Apenas disse que entendi e voltei para casa. Mas fundo no coração não acreditei em nada. No dia seguinte ele veio de novo e nos convidou para jantar comida chinesa na casa dele na sexta. Achamos que seria uma forma de quebrar o clima estranho e sermos apenas vizinhos cordiais. Fomos às 19 horas. No segundo que entramos, o clima ficou desconfortável. Gordon parecia bêbado e ficou ainda mais quanto mais vinho bebia. Disse que tinha pedido muita comida chinesa e fez um comentário esquisito. Eu sei que vocês adoram comida chinesa. E riu. Fez pequenos comentários passivo-agressivos. Depois, conforme bebia mais, começou a agir de forma diferente. Começou a fazer comentários rudes, diretos, sobre não gostar do fato de um casal asiático ter se mudado para o bairro. Tentamos ignorar, esperando que ele parasse, mas ele ficou mais alto, mais irritado. Começou a falar sobre como a cidade tinha uma história de ser branca, e disse coisas que nos fizeram sentir realmente inseguros. Então ele admitiu. Era ele quem entrava no nosso quintal à noite. Não negou, não escondeu. O auge da noite foi quando ele gritou que nós não éramos bem-vindos e que o bairro não era para gente como nós. Saímos na hora. Nem falamos nada. Apenas levantamos e fomos embora. Caminhamos o mais rápido possível até nossa casa. Só falamos sobre isso depois de trancar tudo. Fomos de casa em casa contar para os vizinhos. Alguns ficaram chocados, outros, nem tanto. Alguns disseram que Gordon era um alcoólatra cuja esposa o abandonou anos atrás. Isso não nos deixou mais tranquilos. Estávamos morando ao lado dele agora. Tentamos evitar ele depois disso. Não olhávamos para a casa dele. Não saíamos sem necessidade. Mas por quanto tempo dá para evitar um vizinho ao lado? Toda noite parecia tensa, como se ele pudesse estar nos observando ou invadindo de novo. Até que uma noite uma pedra foi jogada contra nossa janela de baixo. O vidro quebrou e se espalhou pela sala. Saímos correndo da cama. A pedra estava no chão, sem bilhete, sem nada. Apenas uma pedra. Sabíamos que era Gordon. Não poderia ser outra pessoa. Mas não tínhamos provas. Chamamos a polícia. Eles falaram com ele, mas ele negou tudo. Disse que não sabia de nada. A polícia não pôde fazer nada além de registrar. Falamos sobre instalar câmeras e continuar lutando por nossa casa. Mas estávamos aterrorizados. Estávamos mentalmente esgotados. Os dois sentíamos que algo pior aconteceria se ficássemos. Em menos de 2 meses morando lá, começamos a empacotar tudo de novo. Não dava para viver ao lado de alguém que nos odiava e já tinha invadido nossa propriedade à noite e jogado uma pedra na nossa casa. Antes de sair, fizemos outro registro explicando tudo. A polícia disse que ficaria de olho, mas não nos sentimos protegidos. Nos mudamos o mais rápido que pudemos. Deixamos para trás o lar que achávamos que seria nosso primeiro capítulo juntos. Ainda penso que, se tivéssemos ficado, vocês provavelmente teriam visto no noticiário que minha noiva e eu fomos assassinados por esse homem. Eu queria que não fosse ilegal divulgar o endereço dele. Que vontade de colocar isso na história. Tudo que podemos fazer agora é seguir em frente e para cima. Essa história aconteceu há alguns anos, no final de 2021. Meu nome é Noah, e eu e minha noiva Gabby
que agora é minha esposa, tínhamos nos mudado para uma nova casa em um bairro suburbano quieto. Era uma casa de 2 andares, perfeita para nossa futura família. Os vizinhos pareciam amigáveis e acolhedores, especialmente os vizinhos do lado direito. Era um casal por volta dos 30 anos, eu acho. O marido se chamava Daniel e a esposa, Verônica. Eles eram muito simpáticos e pareciam pessoas muito doces. Eles até assaram um bolo Red Velvet como presente de boas-vindas. O bolo estava delicioso e agradecemos muito. As primeiras semanas foram ótimas. Silêncio, paz. Até começarmos a notar coisas estranhas com Daniel e Verônica. Uma noite, por volta das 23 horas, ouvi gritos do lado de fora. Olhei pela janela do quarto e percebi que vinham da casa deles, como se estivessem brigando. Não dava para ver porque a estrutura das casas bloqueava a visão. Eventualmente vimos Verônica sair furiosa, entrar no carro e ir embora. Depois, silêncio. Contei a Gabi e apenas concluímos que tinham tido uma discussão e que Verônica saiu para esfriar a cabeça. Fiquei um pouco preocupado porque eles pareciam tão gentis, não do tipo que tem brigas sérias. Mas todo casal discute. Na mesma semana, quando chegamos em casa uma noite, ouvimos gritos de novo vindos de dentro da casa deles. A porta principal estava aberta, só a porta de tela fechada. Então dava para ouvir tudo. Não era da nossa conta, então ignoramos. Depois de alguns dias, percebi que o carro de Verônica sumiu. Presumi que estivesse viajando. Daniel continuava lá. O carro dele ficava parado e eu via ele saindo às vezes. Mas então passou uma semana. 2 semanas. O carro dela ainda não tinha voltado. Minha esposa também percebeu e achou que talvez tivessem se divorciado, o que faria sentido pelo tanto que brigavam. Mas a forma como ela desapareceu foi muito repentina. Um dia o carro estava lá, no outro, não. E Daniel começou a agir estranho. Toda vez que nos via, desviava o olhar. Não acenava. Nos raros momentos em que conversávamos, ele falava rápido e tentava encerrar a conversa logo, como se estivesse nervoso. Depois de 3 semanas sem Verônica, decidi ir lá perguntar como ela estava. Minha noiva não gostou da ideia, dizendo que não era da nossa conta. Mas a curiosidade venceu. Toquei a campainha. Sabia que ele estava em casa porque o carro estava ali. Ele demorou quase 3 minutos para atender, e quando abriu a porta parecia errado. Estava suando como se tivesse corrido uma maratona, e com um sorriso estranho, forçado, como se estivesse escondendo algo. Perguntei sobre Verônica e por que não tínhamos visto ela ou o carro. Ele hesitou e disse: "Ah, é que ela foi para a casa da mãe, em outro estado. A mãe está muito doente e ela está cuidando dela." Eu teria acreditado se ele não estivesse tão esquisito. Perguntei por que estava suando tanto e ele respondeu que estava fazendo exercícios no andar de cima. Falava rápido como alguém apressado ou nervoso. Mas então algo aconteceu que fez meu coração despencar. Eu ouvi um grito. Um grito de mulher, vindo de dentro da casa. Não consegui identificar de onde exatamente, mas parecia muito com uma mulher gritando por ajuda. Perguntei o que era aquilo. Daniel respondeu imediatamente: "Ah, estou vendo um filme lá em cima. Esqueci de pausar." Não fazia sentido. Ele tinha acabado de dizer que estava se exercitando lá em cima. Eu apenas disse: "Entendi." E fui embora. Voltei para casa e contei tudo a Gabi. Ela ficou apavorada e mandou eu ligar para a polícia. Liguei e pedi para ficar anônimo, mesmo sabendo que Daniel provavelmente saberia que era eu. Disse ao atendente que ouvi algo na casa do vizinho e queria uma verificação de bem-estar. Eventualmente, uma viatura apareceu. 10 minutos depois, ouvi sirenes e vi 5 carros de polícia e uma ambulância chegando. Gabi e eu corremos para fora. Os policiais estavam por toda parte. Daniel estava sendo levado algemado, enquanto Verônica era colocada na ambulância, em uma maca. Depois descobrimos. Daniel e Verônica tinham um relacionamento abusivo e aquilo tinha escalado horrivelmente. Ele a manteve trancada no porão por semanas. Eu sequer sabia que havia um porão. Ele a agredia, abusava dela, fazia coisas horríveis. Até vendeu o carro dela para parecer que ela não estava mais por ali. Quando eu ouvi o grito, enquanto falava com ele na porta, foi porque ele a esfaqueou 5 vezes. Porque ela fez barulho quando ele mandou que ficasse quieta enquanto atendia à porta.
Isso explicava tudo. Infelizmente, Verônica não resistiu. Quando Daniel estava sendo colocado na viatura, ele me olhou e disse: Eu sei que foi você que dedurou. Você vai se arrepender. Eu teria rido se a situação não fosse tão horrível. Ele estaria preso por muito tempo. É louco como nunca sabemos quem as pessoas realmente são atrás das portas fechadas. Daniel parecia um cara normal. Verônica também. Pareciam um casal perfeito, mas tinham um abismo de horror escondido. Alguns dias depois do incidente, acordei no meio da noite. Estava escuro. Eu vi a silhueta de uma pessoa. Quando meus olhos se ajustaram, era Daniel. Meu coração travou. Ele disse: Eu disse que você ia se arrepender. Ele segurava uma faca. Eu tentei conversar, pedi para ele se acalmar, mas ele não respondeu. Encostei-me na cabeceira da cama. De repente, ele avançou na minha direção. Eu gritei. E então acordei de verdade, ofegante, tremendo. Gabby perguntou o que houve e eu disse que era só um pesadelo. Ela voltou a dormir. Eu não. O fato de ter sonhado com meu vizinho assassino entrando na minha casa para me matar me arrepia até hoje. A maioria dos sonhos some. Esse não. Esse se manteve vívido. As mesmas palavras, o mesmo tom, igual ao que ele disse sendo levado algemado. Nunca contei esse sonho à minha esposa. Não sei por quê. Talvez ela achasse que estou louco. Talvez eu só não quisesse estressá-la mais. Eventualmente, depois que nos casamos, nos mudamos para outra parte da cidade. Um lugar melhor. Um bairro tranquilo. Uma ótima casa. Mas até hoje, saber que moramos ao lado de um assassino nos assombra. Meu nome é Devon e isso aconteceu 2 anos atrás, quando eu tinha 24 anos e morava em um duplex em Queens, Nova York. Era uma casa antiga dividida exatamente no meio. Eu alugava o lado esquerdo e um homem alugava o lado direito. Nunca o conheci. Nunca o vi. O proprietário disse que ele era reservado e trabalhava à noite, então não me preocupei. Meu quarto ficava no segundo andar, e a parede do meu quarto era a mesma parede do quarto dele. Se eu encostasse o ouvido na parede, às vezes dava para ouvir movimentos fracos do outro lado. Normal para um prédio antigo. Na primeira semana, nada estranho aconteceu. Eu trabalhava muito, voltava cansado, comia algo simples e ia dormir. Estava feliz só por ter meu próprio lugar. Mas então, uma noite, tudo começou. Eu estava deitado na cama, mexendo no celular, quando ouvi o que parecia a voz de um homem. Mas não era uma voz normal. Era aguda, como alguém tentando falar com uma voz falsa. Era fraca e vinha do outro quarto, mas a parede era tão fina que parecia que a pessoa estava ao meu lado. Não dava para entender as palavras, era só um murmúrio agudo. Tentei ignorar. Talvez estivesse no telefone. Talvez estivesse vendo TV. Eventualmente parou e eu dormi. Algumas noites depois, voltou. Mais alto. Definitivamente um homem falando. Encostei o ouvido na parede. Não parecia que estivesse ao telefone. Parecia que estava falando sozinho. Eu não sabia se ria ou se ficava assustado. Cobri a cabeça com o cobertor. Eu precisava acordar cedo. Acho que foi ali que percebi que não gostava de morar sozinho ali. 2 semanas depois começaram as batidas. Eu estava deitado quase dormindo quando ouvi 2 toques na parede, bem ao lado da minha cabeça. Tão perto que eu me encolhi como se alguém tivesse me tocado. Levantei imediatamente. Silêncio. Depois de alguns segundos, mais 2 toques idênticos, do outro lado da parede. Não era cano. Não era madeira assentando. Era alguém batendo intencionalmente. Rolei para longe da parede, tremendo. As batidas continuaram ao longo da semana. Às vezes fracas, às vezes mais fortes. Sempre à noite, sempre quando eu tentava dormir. Uma noite foi tão constante que coloquei fones de ouvido e liguei um ventilador barulhento. Fiquei deitado pensando em como a parede era fina, em como o quarto dele era colado no meu.
em como ele poderia literalmente estar deitado a menos de 1 metro de mim. Era aterrorizante, mas as batidas ainda poderiam ser explicadas por acidentes. Ele encostando algo na parede. Nada certo, até a noite que mudou tudo. Nunca vou esquecer. Eu estava deitado de lado, virado para a parede, de olhos fechados, quase dormindo. O quarto estava escuro, só com a luz da rua passando pelas persianas. As batidas começaram. 3 toques lentos. Mantive os olhos fechados. Não reagi. Então ouvi a voz. A mesma voz aguda. A voz de homem fingindo outro tom. Mas dessa vez, ele falou comigo. A voz veio direto pela parede. O que você está fazendo aí dentro? Minha respiração travou. Eu me sentei na cama tremendo tanto que meus dentes batiam. Isso não era mais acidental. Ele sabia que eu estava ali. Peguei o celular e liguei para meu namorado. Sussurrei tudo. Ele disse que viria dormir comigo. Esperei com as luzes acesas até ele chegar. Nada mais aconteceu naquela noite, o que quase foi pior. Como se o vizinho soubesse que eu não estava sozinho. Alguns dias depois, silêncio. Até que aconteceu algo que me fez sair correndo da casa. Eu ainda sonho com isso. Eu estava dormindo profundamente. Não sei que horas eram, mas acordei num pulo, como se algo tivesse me arrancado do sono.